Se você acreditou quando te falaram que você tem um total controle sobre sua vida e por isso se culpa pelas ações tomadas no passado ou se preocupa excessivamente com o futuro, esse vídeo é definitivamente para você. Não é preciso ser um grande gênio para observar que dois dos grandes males do século são a depressão e a ansiedade. Para muitos, isso pode ser atribuído, entre outras coisas, à overdose de informações que nos cercam desde o primeiro momento em que levantamos até o último instante antes de dormir. As notícias, as obrigações do trabalho e dos estudos, as publicidades bombardeando subitamente nossa audição e campo de visão por todos os lados, e a velocidade com que essas mesmas informações mudam e chegam até nós nos obriga a processar e digerir tudo isso com a mesma naturalidade e frequência com que piscamos nossos olhos. Além disso, devemos lidar com o estresse de problemas inesperados e sempre precisamos dar o nosso melhor. Somos diariamente cobrados por alta performance, batimento de metas e a exigência cada vez maior de um mundo contemporâneo no qual se faz extremamente necessário o aperfeiçoamento constante e perpétuo, deixa sobre seu ombro um fardo pesado que te acompanha para onde quer que você vá. A autocobrança excessiva, por muitas vezes acompanhada pelo sentimento de culpa, por outras acompanhada por uma preocupação inquietante. Essa sensação de impotência quando não atingimos o esperado acaba causando grande frustração, decepção, aflição e forte impressão de fracasso, nos levando, por exemplo, à já citada ansiedade. A OMS, Organização Mundial da Saúde, apontou em 2019 que o Brasil é campeão mundial em quantidade de pessoas ansiosas, com aproximadamente 20 milhões de indivíduos sofrendo com algum tipo desse transtorno. Para piorar esse número, a pandemia de Covid que enfrentamos fez os casos de ansiedade e depressão aumentarem em 25% no país, devido a fatores como restrição à capacidade de trabalhar, solidão, medo de se infectar, luto, entre outras coisas. No entanto, há aqueles que acreditam que a ansiedade não é algo real, considerando como frivolidade, frescura, ócio ou até mesmo preguiça. Então, para que se tenha uma noção melhor sobre, vale a pena citar rapidamente alguns dados. A ansiedade é uma emoção de alarme que se encontra associada a sinais de angústia, tensão, medo, preocupação e insegurança. Na verdade, essas sensações são completamente normais, mas quando atingem um nível de frequência e intensidade demasiadamente altos, se tornam incontroláveis, conduzindo o indivíduo à doença. Para identificar sua causa, é necessário fazer uma anamnese, analisar o histórico de vida. Entretanto, a ansiedade é frequentemente causada por dilemas pessoais, situações e traumas vividos na infância e contexto profissional, acadêmico ou familiar, como os estresses que eu já mencionei. Isso pode acabar acarretando problemas ainda maiores como arritmia, vertigens, tontura, boca seca, falta de ar, dificuldade de concentração, tremores, paralisação, crises diante de um público, entre outras coisas. Mas devemos entender que essa cobrança excessiva, seja com relação ao passado ou sobre o futuro, pode ser originário da falsa sensação de controle e domínio a respeito dos episódios da vida. Frequentemente ouvimos dizer que somos os autores das páginas que contam a história da nossa existência, como se tivéssemos o poder de determinar nosso destino, da mesma forma que temos o livre-arbítrio de escolher a que momento vamos tomar um copo d'água. Tal suposição faz com que nos culpemos sobre o passado e que criemos grandes e falsas expectativas acerca do futuro. Então vou te contar uma coisa: o controle que você acha que exerce, na verdade, não existe. Espero que você esteja sentado, pois eu vou te contar. Sabemos que se você realmente deseja alguma coisa, é necessário trabalhar e lutar para conseguir. Essa regra vale para todos nós e é óbvio que se não nos mexermos, nenhuma conquista vai cair de bandeja sobre nosso colo.
No tocante à ansiedade e preocupação sobre o futuro, a esperança de que altas chances aconteçam e enormes planos se cumpram com a inocência de que tudo depende apenas de você é uma das falácias mais repetidas dos tempos atuais, principalmente por palestrantes, coaches e gurus que atraem multidões, prometendo a fórmula mágica do sucesso. Muitas outras variáveis estão em jogo e nenhum deles conta sobre elas para você. Criar expectativas é algo normal e intrínseco do ser humano. Somos movidos por desejos, queremos reviver experiências passadas, tentamos prever o futuro, mas frequentemente projetamos nos outros e nas situações a forma como nós enxergamos o mundo, baseado em nosso repertório interno e interpretações da nossa própria realidade. Não obstante, frequentemente depositamos expectativa excessiva que, quando não alcançadas, causa um grande sentimento de frustração. Planejamos as circunstâncias, acreditamos estar em posição de domínio, esperamos que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, esperamos que as pessoas tenham determinadas ações ou reações e, na maioria das vezes, nos envolvemos afetivamente com essas hipóteses. E quando as coisas saem diferente do que idealizamos, sentimos raiva, tristeza, entre outros sentimentos danosos a nós mesmos. Por isso, é necessário que tenhamos os pés no chão. Precisamos sempre considerar a possibilidade de as coisas não ocorrerem conforme planejamos e estarmos preparados para quaisquer eventualidades. Uma das escolas filosóficas que mais me chamam a atenção e lançam luz às questões complexas de maneira lógica é o estoicismo, praticado há mais de 2.300 anos e no qual uma das suas preleções mais conhecidas se adequa perfeitamente à nossa abordagem da criação de grandes expectativas, premeditatio malorum, a premeditação dos males. Os grandes filósofos estoicos acreditavam na razão, e com isso a premeditação dos males significa levar em consideração as coisas que podem dar errado ou ser tiradas de nós, eliminando, consequentemente, qualquer expectativa demasiadamente otimista. Neste exercício, ao planejar algo, você deve imaginar possíveis contratempos, a pior das hipóteses, o bloqueio de seus planos, para que você esteja preparado caso isso venha a acontecer. Então digamos que você irá prestar um concurso ou irá se candidatar a uma vaga de emprego, ou mesmo esteja programando utilizar todas as suas economias para investir num negócio. Logo, com o premeditatio malorum por obrigação deve-se considerar os riscos e cogitar que poderá não ser aprovado, não ser escolhido para preencher a vaga, ou ainda que a aplicação do seu dinheiro não dê o menor retorno esperado. Dessa forma, se porventura realmente não obtiver êxito, a decepção e a frustração darão espaço à força e à resiliência. Precisamos ter e manter em nossas mentes que o mundo não é um lugar justo. Nem sempre conseguimos o que é nosso por direito, mesmo que tenhamos conquistado. Nem tudo é limpo, correto, belo e harmonioso como gostaríamos que fosse. Nem sempre nossos planejamentos sairão conforme calculamos e nem sempre o contexto se mostrará favorável. Por isso, sempre entregue o seu melhor, aguardando pelo pior. Pois, como dizia Sêneca, o que é completamente inesperado é mais esmagador em seus efeitos, e o inesperado aumenta o peso de um desastre. Outro tipo de condenação e autossabotagem da mente é com relação ao passado, a sensação de que poderíamos ter feito mais. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizia que alguém com superego aguçado tem a grande tendência de penitenciar e ser tirânico consigo mesmo. O peso do perfeccionismo profissional, especialmente dos anos que sucederam à primeira revolução industrial até os dias de hoje, acabou se estendendo aos ambientes familiares e, de maneira mais recente, ao ambiente virtual, criando a falsa necessidade de parecer ter uma vida perfeita, o carro do ano, o saldo bancário astronômico e o corpo escultural. Mas acredite, independente de quem seja, ninguém tem a vida perfeita. Quando nós vivemos presos ao passado, podemos ter o sentimento de culpa, essa sensação de erro, autopunição, de trairmos a nós mesmos ou de que poderíamos ter feito mais, cai sobre nossos ombros como um fardo que não deixa a paz, a tranquilidade e uma boa noite de sono reinar em nosso dia a dia, gerando muito sofrimento, baixa autoestima e vergonha.
Embora precisemos assumir responsabilidades por nossos atos, assim como no caso da ansiedade, sugiro a observação. Pare por alguns momentos e reflita com sinceridade se você realmente poderia ter feito diferente, se a situação realmente estava sob seu controle. Se sim, há algo que você possa fazer para reparar esse erro? Se sim, então encare de frente. Se não houver, a experiência adquirida irá trilhar o seu agora rumo ao futuro, para que não cometa a mesma falha novamente. Além disso, lembre-se de que todos nós cometemos erros e, sem sombra de dúvidas, caso você tenha cometido algum que fere a sua consciência sem piedade, você não foi o primeiro e nem será o último a cometê-lo. Por isso, sem sombra de dúvidas, eu te afirmo, não vale a pena se martirizar. Certa vez, escutei um ditado que nunca mais saiu da minha cabeça, segundo o qual existem 3 tipos de pessoas neste mundo. O primeiro é o indivíduo estúpido, que comete seus erros e mesmo após a consciência da sua falha, permanece praticando o defeito repetidas vezes, sem aprender com as consequências. O segundo é o indivíduo esperto, aquele que após cometer um erro o identifica, aprende e procura nunca mais trilhar o mesmo caminho. O terceiro é o sábio. Este é um bom observador e mesmo sem praticar determinado erro, vê o outro cometendo, compreende que aquela não é a direção correta a se tomar. Então talvez você não seja ou nem sempre tenha a visão de um sábio, mas a escolha é individual e intransferível sobre ser estúpido ou ser esperto. A opção é somente sua. Se você chegou até aqui e ainda está se perguntando por que nem tudo, ou pelo menos por que determinadas coisas não dependem apenas de você, de certo é o momento de ser mais explícito sobre o que você controla e o que você não controla. Uma mente consciente da realidade sabe claramente da existência de inúmeras situações e circunstâncias sobre as quais não temos domínio. Entretanto, por vezes precisamos nos recordar e ser lembrados para que não sejamos tão exigentes e duros com nós mesmos, e também nos colocar de volta em nosso lugar. Nós acreditamos poder consertar tudo. Temos a falsa sensação de possuir tudo sob nosso domínio e na palma de nossas mãos. Em pelo menos algum momento da vida, todos nós já pensamos assim. Entretanto, esse tipo de raciocínio traz consigo um perigo muito grande, em especial quando pensamos estar tudo bem. Entramos na zona de conforto e acreditamos que o cenário está estável. Certa vez, assistindo uma entrevista de Flávio Augusto, um empreendedor brasileiro que sabiamente disse: estabilidade não existe. Refleti sobre aquilo, procurando encontrar um motivo pelo qual um homem jovem, saudável e bilionário, com todos os motivos para comodamente crer na aparente segurança financeira que ele havia criado para si e suas próximas gerações, dizer algo como aquilo. Alguns meses depois, presumo ter encontrado uma resposta plausível. Você pode fazer as suas escolhas, controlar as suas ações e reações, além de poder pensar e realizar tarefas conforme a sua própria vontade. Mas ainda que se assuma todas as consequências sobre suas atitudes, elas somente serão praticadas dentro de suas próprias possibilidades, a depender de sua viabilidade física, mental, econômica, entre outras variáveis imprescindíveis. Por outro lado, os contextos externos, e que sobrepõem em muito nosso poder de decisão, raramente existirá qualquer perspectiva de controle. Não podemos gerenciar o que os outros pensam. Não podemos governar os sentimentos alheios. Enquanto indivíduos, não podemos conter uma pandemia, vencer uma guerra, suprir uma recessão econômica, superar a força de fenômenos naturais e nem sequer resolver todos os problemas tangíveis que estão ao nosso próprio redor. Em resumo, somos seres profundamente limitados e devemos compreender isso. Numa abordagem filosófica, o estoicismo traz questões como essa desde a época da Roma Antiga. O filósofo grego Epiteto já dizia: se você achar que tem o domínio total sobre as coisas que estão naturalmente fora de seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Já com relação às consequências de nossas atitudes, é importante lembrar da lei da semeadura. A lei da semeadura é um princípio que grandes pensadores, filósofos e sociedades acreditam existir e que seja impossível de evitar.
É o famoso você colhe aquilo que planta. Analisando com um olhar filosófico e não religioso, a Bíblia, o livro mais estudado de todos os tempos por historiadores, teólogos, filósofos e cientistas forenses, cita a lei da semeadura por diversas passagens. De acordo com os adeptos dessa teoria, entre os quais eu particularmente me encaixo, a lei da semeadura é uma espécie de força metafísica que será exercida independentemente de seus princípios, posição geográfica, política ou religiosa. Além disso, é a única linguagem que se comunica com o futuro. Portanto, caso queiramos colher bons frutos, essa é a forma correta de se viver. O princípio número 1 de quem trilha o próprio caminho. Portanto, sobre isso devemos considerar as escrituras de um dos mais importantes documentos históricos já conhecidos, a Bíblia. No livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 9, versículo 6, abre aspas, e isto te afirmo, aquele que semeia pouco, pouco se fará. Aquele que semeia com fartura, com abundância também se fará. Em Gálatas 6, versículo 9, lemos, abre aspas, e não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Fecha aspas. Veja ainda que nessa última citação de Gálatas, não podemos deixar de observar a referência sobre o tempo, deixando muito claro a todos que apesar de sempre apanharmos de volta aquilo que promovemos, não será em nosso tempo. Não acontecerá quando desejamos e quando queremos, por isso devemos aguardar o tempo certo das coisas. Ou seja, a lei da semeadura pode até tardar, mas jamais falhará. Quer receber o bem das pessoas? Plante educação e cortesia, assim receberá respeito. Quer receber oportunidade de crescimento? Plante bons estudos e sirva bem no trabalho, assim estará preparado quando as portas forem abertas. Por isso, mais uma vez reforço a importância de focar no seu momento presente e não viver às margens do passado ou da esperança no futuro. Confúcio foi um filósofo chinês que viveu 5 séculos antes de Cristo. Seus pensamentos serviram como base e norma do comportamento chinês, exercendo forte influência cultural sobre toda a Ásia Oriental por mais de 2000 anos. Entre seus princípios filosóficos de moral e justiça, Confúcio dizia: se queres conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. Por resultado, podemos conceber como significado de princípio, consequência ou efeito de. Por causa, entendemos como origem, razão ou motivo para que algo aconteça. Assim sendo, interpretamos os dizeres do filósofo chinês uma lição totalmente pertinente à nossa temática. Ora, se deseja entender o seu passado, olha para o seu momento atual, o qual nada mais é do que o desfecho de tudo aquilo que já lhe ocorreu. Todos os caminhos, escolhas tomadas e forças externas exercidas na sua vida até o momento lhe trouxeram a condição deste exato instante. Assistir a este vídeo, por exemplo, é a somatória das decisões de acessar a internet, de alguma forma encontrá-lo e a decisão de clicar nele. De maneira semelhante, se deseja conhecer o seu futuro, volta o teu olhar novamente ao momento presente, pois são as tuas decisões do agora, junto com as forças externas que estão sendo exercidas neste momento, que irão escrever as linhas das próximas páginas da sua vida. Assim como o hoje é resultado do caminho trilhado ontem, o amanhã será apenas consequência das decisões e direções sendo trilhadas agora. Assim percebemos que de nada importa as lágrimas atribuídas ao passado ou as expectativas depositadas no futuro. A única coisa que verdadeiramente tem valor são as experiências adquiridas e as sementes que escolhemos plantar, com responsabilidade dentro das nossas limitações individuais. Portanto, quando estiver ansioso ou preocupado, pare por alguns minutos para refletir se o problema realmente existe. Se existir, procure refletir se o que te aflige está realmente sob seu controle, se há algo que você possa fazer. E se tiver, procure encarar o problema de frente, ou caso não tenha, não sofra por antecipação. Com relação à ansiedade e o sentimento de culpa, procure se ocupar com atividades que possam descarregar tais sentimentos, como praticar esportes, ficar na companhia daqueles que você gosta, ou considere também procurar uma ajuda profissional de um psicólogo ou psicoterapeuta. A preocupação é algo normal, devemos nos preocupar, mas a preocupação demasiada, o pensamento preso no passado ou no futuro, impede que possamos aproveitar o momento presente. Lembre-se de que as situações mudam e nada é para sempre, nem as fases boas e nem as fases ruins.
Sócrates dizia: aquilo que não puderes controlar, não ordenes. Marco Aurélio também costumava falar: dê um presente a si mesmo, o momento presente. Finaliza essa mensagem dizendo que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 2. Meu nome é Henry Harris, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu gostei e compartilha se essa mensagem de alguma forma te ajudou.